Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos e amigos do Facebook, das redes sociais, todos aí, Instagram, Telegram, WhatsApp, né? E o YouTube, todas as redes sociais aí que nós temos aí, conexão com elas, que nós estamos usando as redes sociais aí, nossa página do Facebook, estamos usando aí o grupo aí no Facebook, Equipe Palavra de Vida, estamos usando aí o canal do YouTube, todas as redes sociais, meios de comunicação nas redes sociais nós estamos usando para pregar a Palavra de Deus. Então, nós temos nesta tarde mais uma palavra, essa é a última mensagem do dia para nossos corações. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8 até o 11, diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repetido o versículo 11. Disse Jesus: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A mensagem desta tarde, a última desse dia 7 de outubro do ano de 2020, tem como título Plenitude da Graça. Plenitude da Graça. O Senhor Jesus Cristo disse a Paulo: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, né? O ex-Saulo de Tarso. Apóstolo Paulo agora, após ter o encontro com Jesus, né? Transformado de Saulo de Tarso, perseguidor dos crentes do Evangelho, em apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ou seja, pregador do Evangelho para pessoas não crentes. E um dia estava numa situação difícil, e ele disse para o Senhor Jesus, né, não pessoalmente, em oração, ele disse para o Senhor Jesus que ele sentia umas aflições que era como se a carne dele estivesse cheia de espinhos pontiagudos estivesse furando a sua carne. E ele pediu a morte ou então a libertação daquele problema sério. E em resposta, o Senhor Jesus Cristo disse para ele aqui isso que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Apocalipse, capítulo 3, versículo de 8 a 11, né? Que nós já lemos, que eu acabei de fazer a leitura, ele, no versículo 11, ele fala essa palavra-chave aqui: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós vamos estudar, meditar
a respeito do que significa, o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a única igreja que, se você for analisar a descrição que Jesus Cristo fez a ela, e o apóstolo João escreveu essa descrição, você vai ver que ela é uma igreja perfeita, maravilhosamente. Mas aqui no versículo 11, finalizando a carta, Jesus Cristo disse para a igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que significa isso? Filadélfia era uma igreja fiel, que guardava a palavra de Cristo e não negava. Você vê bem que Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o próprio Jesus está dizendo isso aí. Versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tens pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você vê que ele diz assim: tu tens pouca força, mas contudo tu guardaste a minha palavra. Guardar a palavra significa praticar a palavra. Quando o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, isso não significa que o salmista pegou assim as páginas da Bíblia assim e rasgou e engoliu e foi parar lá no coração. Não significa que o salmista mandou abrir aqui o seu peito e abrir o coração e pegar a Bíblia Sagrada e meter dentro do coração dele. Não foi isso no literal que ele fez. Não foi, essa linguagem não é literal. Essa linguagem, ela é simbólica. Significa guardar a palavra no coração, significa aquilo que eu ouço da palavra. Quando eu leio, quando eu ouço a pregação da palavra de Deus, quando eu ouço alguém pregar, quando eu estou diante de uma sala de aula, na escola bíblica dominical, diante de uma sala, ali na sala de aula, na escola bíblica, ou no estudo teológico, que alguém está ministrando o ensino da palavra de Deus, ali eu preciso, certo? Aquela palavra, aquilo tudo que está sendo ensinado ali, eu tenho que ouvir, né? E permitir que aquela palavra desça para o meu coração e ela fique guardada ali, o conteúdo daquela palavra, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, aquilo que foi dito ali, eu guardo aquele conteúdo dentro do meu coração. Você sabe que sempre na ceia do Senhor, sempre o ministrante da ceia diz assim: agora eu vou dar uma oportunidade para os irmãos, os membros que estão participando da ceia, recitar a palavra de Deus que está no seu coração. Coloque a palavra de Deus que está no seu coração, coloque ela para fora. Fale. Então, aqueles versículos, né? Eu, graças a Deus, consegui decorar o Salmo 23, o Salmo 91. Tem muitos textos da Bíblia que está tudo decorado e guardado no meu coração. Significa, eu lembro daquele texto, daquele versículo, fico meditando aqui, certo? E coloco em prática aquela palavra. Sempre a palavra vem no momento exato do nosso coração, sem nós estar com o exemplar da Bíblia Sagrada na mão, ela vem e a gente começa a meditar e colocar em prática. Enquadrar nossa vida com aquilo ali. Então, Apocalipse 3:8. Né? A igreja de Filadélfia guardou a palavra de Cristo
e não negou o nome dele. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistido à conformação, às tendências malignas das demais igrejas e perseveravam na lealdade a Cristo e na verdade do Evangelho. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da provação, por causa da lealdade. Veja bem que ele diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Veja bem, assim que está dizendo aqui, versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha perseverança, aqui nessa tradução diz paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação vai vir. Eis que vem sem demora, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no santuário do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome e o nome do meu Deus e da cidade santa do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa termina aqui a carta de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Então, continuando. Por causa da perseverança deles na fidelidade, Deus promete livrá-los da hora, não é na hora, livrá-los da hora da tentação. Então, a igreja de Filadélfia, como a igreja em geral do Senhor Jesus Cristo, não vai passar pela grande tribulação, mas será arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus deixou bem claro que assim como foi nos dias de Noé, nós sabemos que antes de abrir as comportas do céu e da terra, e chover 40 dias e 40 noites, e sair água também das comportas dos abismos da terra, e cobrir todos os montes, e matar todos que ficaram fora da arca. Antes disso, Deus ordenou que um casal de cada animal entrasse na arca, e depois Noé e sua família, 8 seres humanos e mais um casal de cada animal entraram na arca, e a porta da arca foi fechada por fora por Deus, depois que começou a chover. Então, a Noé com sua família justa, não participou do dilúvio, não pereceu no dilúvio. Aí Jesus falou: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na minha vinda. Assim como foi nos dias de Ló, Ló não morreu queimado em Sodoma e Gomorra, é só a sua esposa que virou uma estátua de sal por desobediência, porque a ordem era não olhar para trás, ela olhou e virou uma estátua de sal. Mas Ló e suas 2 filhas escaparam, e isso ainda puxado pela mão dos anjos, mas escaparam. Então Deus não vai, certo, mandar fogo do céu para acabar com este mundo sem antes ele tirar a sua igreja aqui da terra. No entanto, o que mais me chama a atenção nesta carta é o versículo a seguir. Qual é o versículo a seguir? Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O assunto principal, o tema central dessa mensagem, a plenitude da graça, é esse. É isso aqui. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É nisso aqui que Deus vai falar conosco. É nesta passagem, nesta palavra, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, que nós vamos meditar nessa hora. Esta palavra é um alerta de Cristo à sua igreja com relação à vigilância
em observar a sua volta eminente e repentina. No entanto, precisamos, como igreja, guardar. Nós precisamos guardar. Jesus está falando, guarda o que tu tens. E nós vamos estudar, nós vamos aprender nesta tarde o que é que nós temos que guardar. O que é que nós temos e temos que guardar. Porque se nós não tivéssemos, Jesus não dizia, guarda o que tu tens. Jesus não está mandando nós guardar o que nós não temos. Ele está mandando guardar o que nós temos. Se nós não guardar o que nós temos, vão tomar a nossa coroa. Para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que não venham tomar a nossa coroa, nós temos que guardar o que nós temos. Então veja bem, o que temos para não perdermos? O que temos para não perdermos a promessa? O que é que nós temos para não perder a promessa? Gostaria de relacionar algumas coisas que devemos guardar, segundo a palavra de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. Nós vamos agora relacionar, falar, explicar, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o que nós temos e que temos que guardar para que ninguém tome a nossa coroa. Primeira coisa que nós temos que guardar é o nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração. É a primeira coisa, não é a única coisa. É a primeira coisa que nós temos que guardar, é o nosso coração. Sobretudo, o que deves guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aonde está escrito isso? Bíblia Sagrada, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então você pega a sua Bíblia, para você matar a cobra e mostrar para o povo ela morta, que aqui tem Bíblia, aqui não tem história de carunchinha, tá certo? Aqui a gente lê a Bíblia antes de começar a pregar. Aqui eu não começo a falar que Deus vai te abençoar, que Deus vai entrar na tua casa, que Deus vai te curar, que Deus vai te libertar, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, sem ler Bíblia, até mesmo porque essas pessoas que falam assim, isso aí não tem base bíblica, é por isso que eles não lêem a Bíblia, já começam logo a tocar o barco para frente. Mas eu li a Bíblia no começo e durante a mensagem eu vou lendo a Bíblia. Provérbios 4, 23. Está escrito, sobretudo, o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Guarda o teu coração. Você sabe o que significa isso, guardar o teu coração? Não deixa que o teu coração, que foi feito, que existe para ser morada de Deus, Deus precisa morar dentro do teu coração. E quando Deus entrar dentro do teu coração, Apocalipse 3 e 20, é o versículo que mostra que Deus quer entrar no teu coração e morar. Lá Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz é obedecer a palavra. Ouvir a palavra e obedecer e colocar em prática. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta. Que porta? A porta da casa? Não, a porta do meu coração eu tenho que abrir. Abrir a porta, aí ele entra. Ceia comigo e eu com ele. Então eu preciso ouvir. Ou seja, eu preciso aquilo que entrou pelo meu ouvido, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi na pregação, na mensagem, no estudo, no culto de ensino, na escola dominical, eu preciso guardar no coração, eu preciso colocar em prática. Aí se eu fizer isso, Jesus entra no meu coração, aí com ele vem o Espírito Santo, aí vem os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança, a longanimidade,
a temperança, o domínio próprio, a fé, a esperança. Em Gálatas 5, vem tudo e entra tudo dentro do meu coração. Aí fica aquela bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o sábio Salomão, o coração deve ser guardado com um afinco, pois ele é responsável por nossas emoções. Você vê que é do coração que vem a vida. Porque se o coração estiver cheio de Deus, então de lá do coração, no coração é que traça os projetos. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então quando o coração está cheio de Deus, está cheio de coisas boas, está cheio da palavra, está cheio do Espírito Santo, está cheio dos frutos do Espírito Santo. Por isso a boca vai falar só de coisas de Deus, do céu, porque o coração está cheio de Deus. Guardar o coração é fechar a porta para o mal, é não deixar que o diabo entre lá com as obras da carne, com o ódio, com o ciúme, com a inveja, com a idolatria, com a feitiçaria, com a adulteraria, com o ciúme, com a porfia. Não deixar entrar essas coisas. Não pode deixar, tem que fechar a porta do coração para essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, segundo o sábio Salomão, o coração deve ser guardado com afinco, pois ele é responsável por nossas emoções, desejos, sentimentos, que são os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. Os sentimentos, desejos são o maior alvo do inimigo na vida de uma pessoa. Ele quer mudar aqui o sentimento, ele quer colocar coisas ruins, que a pessoa sinta ódio, sinta inveja, sinta ciúme. E também os desejos, ele quer que a pessoa deseje mal, o mesmo desejo que a Eva teve, que ele colocou no coração dela, desejar desobedecer a Deus, desejar pegar do fruto proibido, desejar comer, desejar ser igual a Deus. São desejos ruins que o diabo quer colocar no coração, por isso que você tem que guardar o coração para não deixar o diabo entrar lá dentro e convidar Jesus para entrar. O inimigo, os maiores alvos do inimigo na vida de uma pessoa. Quando o adversário consegue minar o coração de alguém, ele se apodera de todo o seu ser. Quando ele consegue entrar no seu coração, aí ele se apodera, ele chega lá no coração, ele senta, monta o trono dele, e aí ele dirige todo o resto do seu corpo. Dirige as mãos, dirige os pés, dirige os olhos, dirige o ouvido, dirige a boca, dirige a mente e dirige tudo, coordena todo o resto do corpo. Agora imagine, se você obedecer e fizer como está em Apocalipse 13:20, ouvir a voz de Deus, abrir a porta do seu coração, convidar Jesus para entrar, ele vem com o seu Espírito Santo, ele vai reinar dentro de você, a sua vida vai ser dirigida e regida por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra. Aí a sua vida, aí Deus vai reger, Deus é que vai coordenar e reger os seus olhos que serão puros, a sua mente que será transformada e santa, a sua boca que será pura e santa, não vai sair dela a palavra torpe, fibra, não vai sair coisa boa da sua boca. Os seus olhos serão santos, os seus pés, eles vão andar por para a vereda da justiça, por amor do seu nome, né? Os seus pés serão calçados com a preparação do evangelho da paz, né? O seu coração estará guardado, será uma bênção a sua vida. Porém, aquele que entrega o seu coração nas mãos do Eterno, sempre terá auxílio e sustentação na hora da tentação. Entrega o teu coração para o Deus eterno, que ele vai te auxiliar na hora da tentação. Lembre-se que Davi mesmo sendo rei de Israel, e segundo o coração de Deus,
ele era rei de Israel e o coração dele parecia o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus, não foi poupado do preço de ser pago por ele quando Davi deixou de guardar o seu coração, deitando-se com Betseba, mulher do seu soldado, e logo depois cometendo um homicídio, mandando matar Urias, né? O esposo de Betseba, que ele adulterou com ela. O preço foi caro, mas foi nesse momento que Davi se arrepende do seu descuido e descobre o seu coração diante de Deus em uma oração linda no Salmo 51, versículo 10 até o 11. O que foi que ele diz? Ele percebeu que o coração dele estava contaminado. Ele percebeu que o diabo entrou no coração dele por um demônio chamado Pombagira, levou ele a cometer pecado de adultério. Ele tinha tantas mulheres à sua disposição, ele não poderia, como o profeta Cã chegou e disse para ele assim: olha, tinha um homem fazendeiro pobre, tinha só uma ovelha, e o outro tinha muitas e muitas ovelhas. E sabe o que ele fez? Pegou aquela única ovelha daquele fazendeiro pobre e matou e comeu. O que tu acha, rei, que esse homem deve ser feito com esse homem? O Davi, sem pensar, sem raciocinar que Deus estava falando por intermédio do profeta com ele mesmo, disse: esse homem deve ser morto. Quem é esse homem? Vou mandar matar agora. E o profeta disse: esse homem é tu, rei. Aí que ele caiu em si. Aí que ele reconhece que o coração dele já está contaminado. Ele não guardou o coração, entrou o pecado do adultério e do homicídio. Porque além de ele adulterar com a mulher do soldado Urias, ele mandou colocar o soldado numa situação, numa posição na guerra, que era fácil dele morrer. Tanto é que ele morreu apedrejado, jogaram pedra e ele acertado na cabeça dele. Morreu não só Urias, como muitos outros soldados. Então, o Davi, segundo o coração de Deus, o homem que guardava a palavra no coração, esse homem que disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas agora ele abre o coração, lança a palavra fora, recebe Satanás no coração dele. Agora o coração dele está contaminado. A única forma que tem dele continuar íntegro diante de Deus, temente a Deus, ele fez essa oração a Deus. Salmo 51, versículos de 10 a 11. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja bem, aquele coração, ele estava dizendo: Deus, esse coração aqui já está contaminado. Esse coração aqui, Deus pode restaurar as coisas. Deus, ele restaura. Mas muitas das vezes Deus, ele tira o coração no sentido literal e dá um novo coração, faz transplante. Deus faz transplante não só de coração, mas de rim, de fígado, de pulmão, de todos os órgãos que estão danificados. Deus faz transplante, se ele quiser. Mas em muitas ocasiões Deus restaura aquele órgão. Deus já fez na vida de muitas pessoas, crente e até mesmo não crente. Ele já fez transplante de órgão, transplante de coração, de fígado, de rim, de córnea, aqui dos olhos, mas também ele já restaurou. Coração que estava com problema, ele restaurou e passou a funcionar. Fígado, rim, pulmão, braço que endireitou, perna que endireitou, paralítico com 38 anos, paralítico, voltou a andar. Então ele restaurou e não criou uma nova perna, um novo órgão, ele restaurou. Mas aqui o Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero que o Senhor me dê um novo coração e um coração puro, que não tenha contaminação, porque o coração de Davi estava impuro, cheio de adultério e de crime, de
homicídio, ele havia mandado matar o soldado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque o espírito dele já estava desviado. Ele queria um espírito renovado, reto. Aleluia. Espírito humano, fala de caráter, personalidade. Ele queria andar em retidão, porque ele quando adulterou e cometeu o pecado de matar, porque Deus falou, não adulterarás e não matarás. Ele transgrediu os 2 mandamentos dos 10 que Deus deu para Moisés. Transgrediu os 2 mandamentos desses 10. Então ele quer um espírito reto agora. Ele quer ser um homem reto, que nem Deus falou para Satanás que o Jó era reto. E ele disse, não me lances fora da tua presença. É triste quando o crente é lançado fora da presença de Deus. Isso significa perder a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram, quando caíram lá no Jardim do Éden. Deus lançou eles fora da presença dele, fora do Jardim do Éden. A partir daquele momento, Deus não mais se comunicou com eles como fazia antes, todos os dias. Ao término de um dia, ao pôr do sol, que a Bíblia diz, na virada do dia, Deus aparecia e conversava com Adão e com Eva. Ele lançou eles fora do jardim e não mais se comunicou com eles. Eles ficaram fora da presença. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e ficaram destituídos, ou seja, afastados, lançados fora da presença de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Ele disse por fim, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Por isso que tem aqui hino que diz assim, por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e o ombro tão cansado, com os pregos, com o escravo da cruz. Não retire teu espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Então, isso aqui é a primeira coisa que nós temos que guardar. Guardar o coração. Guarda o teu coração. Deus não quer só o teu coração. O principal que ele quer, o coração é o órgão principal do teu corpo que ele quer, porque é lá, no coração, no sentido espiritual, é que ele vai morar. É lá no coração, no sentido espiritual, é que os projetos são traçados. E se Deus estiver lá no coração, se ele montar o seu trono lá no centro do teu coração, do meu coração, do nosso coração, no sentido espiritual, então todo o nosso corpo será luz, será bênção e dirigido, governado por Deus. Segunda coisa que nós temos que guardar os nossos pés. Primeira coisa, guarda o teu coração. Segundo, guarda os teus pés. Guarda os teus pés. Guarda os teus pés quando entrares na casa do teu Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, assim está escrito. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. O que significa isso? Que tanto se lê. O que significa? O que significa guarda o teu coração? Acabamos de aprender o que significa. Agora vamos aprender o que significa isso que tanto se lê, que tanto se fala. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Mais uma vez, o sábio Salomão,
nos adverte a vigiarmos em tempo oportuno, além do coração, como foi citado acima, agora ele faz menção aos pés. Os pés são os responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. É o meio de sustentação que nos mantém erguidos ou em pé. Você já viu alguém que não possui os pés conseguir se equilibrar ou ter firmeza? Não. Pois bem, vendo pela panorama espiritual, Salomão estava alertando com relação à reverência e o respeito na casa de Deus, porque o diabo, desde o princípio, tenta ferir o calcanhar da igreja. Ele tenta ferir o calcanhar da igreja. Gênesis 3,15. O próprio Deus disse para Satanás: a igreja, o meu filho Jesus Cristo, que vai criar a igreja, e a igreja que ele vai criar, vai pisar na tua cabeça. Jesus Cristo pisou na cabeça de Satanás quando ele morreu. No mesmo dia, na sexta-feira, quando ele morreu, ele desceu lá em espírito, lá no Hades infernal, no Sheol. Estava de um lado o Hades infernal e Sheol, que é o mesmo nome, porque um nome é hebraico, o outro é em grego. Estava lá de um lado, prisão dos espíritos dos que morreram, desde eu imagino que do Caim, que morreu sem Deus, até aquele ladrão da direita lá, ou da esquerda, aquele outro ladrão que blasfemou, que estava ao lado de Jesus, que não aceitou Jesus, estava lá. E desde Abel até aquele ladrão que clamou a Jesus Cristo dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, estava do outro lado, no paraíso, seio de Abraão, e aqui no meio tinha um abismo. Mas Jesus desceu lá, pregou tanto para os espíritos que estavam lá condenados, esperando a ressurreição do último dia, quanto para aqueles que estavam lá desde Abel até o ladrão que clamou misericórdia. Estava lá Abraão, por isso que é seio de Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas. Estava lá Abel, estava lá Noé, estava lá todos os profetas, servos de Deus, que morreram na esperança de encontrar Jesus. Jesus foi lá, porque esses todos que morreram na esperança de ver Jesus, encontrar Jesus, eles vão ver definitivamente, né, eternamente, por tempo indeterminado, para o resto, para todos os séculos dos séculos, amém, no arrebatamento. Mas Jesus passou lá para fazer uma visita para eles, não para fazer só uma visita e deixar eles lá, mas a Bíblia diz que Jesus pegou o cativeiro, que é o lugar onde eles estavam lá, o paraíso, o seio de Abraão, juntamente com todos os cativos, e levou e deixou debaixo do trono de Deus, do santuário de Deus, e lá eles estão. Aleluia. Então, ou seja, o alicerce espiritual que te mantém de pé, o alicerce espiritual que te mantém de pé, ele tenta ferir teus pés. Versículo 24. Ele tenta ferir teus pés 24 horas. O Satanás tenta ferir teus pés para te desequilibrar, para que tu não esteja firme. Porque ele traz aqui, certo, uma palavra física, dizendo que os pés é que dão equilíbrio, os pés é que conduz o corpo, os pés é que sustenta o corpo, e que ele perguntou: você já viu alguma pessoa sem os pés conseguir ficar em pé? Não consegue, a não ser que ele pegue uma moleta, senão ele vai desequilibrar e vai cair.
os pés que dão sustentação, os pés que dão equilíbrio, trazendo para o sentido espiritual. Aleluia! Trazendo para o espiritual, do material para o espiritual. Aleluia! Os nossos pés espirituais é que nos conduz para junto das águas tranquilas, que nos leva para junto dos pastos verdejantes, que nos conduz para a casa de Deus, que nos conduz para fazer a obra de Deus, de evangelização, e que nos dá equilíbrio dentro da casa de Deus. E ele quer atingir o diabo, não nossos pés no sentido literal, mas no sentido espiritual. 24 horas por dia, ele tenta colocar, e tenta te colocar no chão. O diabo tenta me colocar nós, colocar você, irmão, colocar a igreja do Senhor Jesus Cristo no chão, desequilibrando ela. Porém, devemos estar com nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6 e o 15. Então você vê bem, qual é a preparação do Evangelho da Paz que nós temos que estar calçado? A palavra de Deus. Ela é a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que estar firmado, equilibrado pela palavra do Senhor. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, tendo a certeza que o Senhor estará conosco, não nos deixando os nossos pés vacilar, conforme diz o Salmo 121, versículo 3. Ele não deixa que os teus pés vacilem. Guarda os teus pés. Guarda a palavra de Deus na tua vida. Ela que vai te dar firmeza, ela que vai te dar equilíbrio. Tá certo? Então o diabo, ele quer te ferir no sentido espiritual, ele quer nos ferir nos pés. Ele quer nos tirar o equilíbrio. Ele quer nos tirar a vontade de servir a Deus, de ir para a casa do Senhor. Né? Ele quer nos tirar a firmeza. O projeto do diabo sempre foi fazer com que as pessoas, os crentes, não tenham firmeza na fé. Você vê que aqueles crentes que têm a firmeza, que guardam o pé dele, porque é o pé que dá firmeza, eles falam com convicção, que nem o Jó falou. Eu sei em quem tenho crido, e que ele vai se levantar, e ele é poderoso para guardar o meu quinhão. Eu sei. O apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crente que tem os seus pés guardados, que está firme, que não está desequilibrado, ele fala com convicção, Jesus Cristo está na minha vida, o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro do Céu, a minha alma está salva, eu estou aguardando Jesus Cristo, eu vou morar no céu com Deus. Ele não fala duvidando. A pessoa que não tem Deus na vida, que os seus pés estão vacilantes, que ele está desequilibrado, se perguntar para ele, se tu morrer hoje, para onde a tua alma vai, para onde tu vai, para o céu ou para o inferno, ele fala, eu não sei, só Deus sabe. Mas se perguntar para o crente, se tu morrer hoje fisicamente, para onde é que tu vai passar a tua eternidade, ele fala, para começar, eu vou para o seio de Abraão, e quando a trombeta tocar, eu vou ressuscitar dentre os mortos, vou ganhar um corpo glorioso, e vou subir ao céu no arrebatamento, e vou estar para sempre com o Senhor. Ele fala isso com convicção, com firmeza. O crente que tem os seus pés guardados, que não deixa o diabo atingir os pés dele, ele não anda vacilando, ele não anda para a esquerda e para a direita, ele anda reto, olhando firme para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. É isso que o diabo ele quer tirar de você. É por isso que o sábio Salomão disse, guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé. Fica firme. Porque o diabo ele vai querer fazer com que
você deu a vontade de você ir no bebedouro, beber água, no banheiro, fazer as precisões fisiológicas. Ele vai fazer com que você sinta vontade de conversar com o seu vizinho do lado, ou vai fazer com que ele puxe conversa com você. Ele vai fazer com que os seus olhos saiam de lá do púlpito, da onde está sendo ministrada a palavra, da onde Deus está usando o cantor, o pregador, o pastor, e para você colocar o olho no que não te interessa, que tu não foi lá para ver isso. Ele quer que você fique andando para cima e para baixo, ele quer que você pegue o seu pensamento e coloque lá noutra coisa. Ele quer que você fique reparando como é que os irmãos estão vestidos, ele quer que você fique reparando os erros teológico que o pregador tá falando. Ele quer que você faça tudo menos que você preste atenção na palavra. Ele faz com que a pessoa chegue da igreja e sente como se estivesse chegando na casa de um colega ímpio, como se estivesse chegando numa praça, num lugar qualquer, e ele senta ali e não conversa com Deus, não fala com Deus, ele não leva nem Bíblia, se ele leva, ele não pega para ler, ele não pega harpa para cantar, ele não faz nada, ele vai assistir o culto, quando se o crente de verdade, que tem os pés firmes e equilibrados nas coisas de Deus, ele não assiste culto, ele participa do culto. O diabo quer tirar tudo isso que eu estou te falando e fazer com que você fique vacilante, desequilibrado, sem estrutura. Para isso, ele faz tudo para você não ir no culto de ensino, na escola dominical, para você não estudar a palavra, não ler a palavra, não prestar atenção no culto. Ele está dizendo, o sábio Salomão, guarda o teu pé quando tu entrares na casa do teu Deus. É lá que está o problema. Que as pessoas ficam com irreverência, eles têm irreverência à palavra, irreverência ao pregador que está pregando, sendo usado por Deus, irreverência aos irmãos que estão lá e que querem prestar atenção no culto. Ele fica conversando, andando para cima e para baixo, com irreverência. Tem Deus que ficam rindo, zombando dos que estão cantando, adorando a Deus, pregando a palavra. Isso é pé desequilibrado. Isso é crente sem firmeza. Os pés dele foram atingidos por Satanás, porque Satanás falou, tu vai ferir só os pés da igreja. E é o suficiente que ele quer, porque o pé é que dá equilíbrio, o pé é que mantém a igreja de pé, no sentido físico, o pé é que mantém a pessoa em pé, o ser humano em pé. No sentido espiritual é a mesma coisa, são nossos pés espirituais que tem que estar calçado pela preparação do Evangelho da Paz, porque senão vai desequilibrar, senão vai ser atingido por Satanás, e nós vamos perder a firmeza e vamos cair. Quando o nosso pé machuca qualquer coisa, que dói, que te dá uma topada, a gente logo cai, porque no pé que está o equilíbrio, é que está a firmeza do corpo. Então Satanás quer tirar a firmeza, esse equilíbrio, quando você entra na casa de Deus. Presta bem atenção, fique atento. Jesus Cristo perguntou para o Judas, amigo, o que tu vieste fazer aqui? Quando você for na casa de Deus, vá com propósito. Nós vamos na casa de Deus para adorar a Deus. Davi deixou bem claro, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Para fazer o quê? Qual era a finalidade e o objetivo disso? Contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, quando nós vamos à casa de Deus, temos que guardar nossos pés, temos que entrar firme e convicto, e com firmeza e com equilíbrio. Deus está lá. Nós vamos ver Ele pelos olhos da fé. Por esses olhos que nós vemos os irmãos, nós não vemos Ele, mas pelos olhos da fé nós vemos. Nós não vemos Ele pessoalmente pelos olhos carnais, nós vemos pelos olhos da fé. Mas pelos olhos carnais,
nós vê o mover de Deus no meio da igreja, nós vê Deus usando o pregador, nós vê os irmãos se movimentando e cantando, aleluia, glória a Deus, nós vê as pessoas sendo curadas, nós vê as pessoas indo à frente chorando, aceitar Jesus, os desviados reconciliar, nós vê o mover de Deus dentro da casa de Deus. Então, nós contemplamos a formosura do Senhor lá dentro do templo e lá nós aprendemos do Senhor por intermédio da sua palavra que é ministrada e ensinada. Guarda o teu pé. Terceira coisa que nós temos que guardar é a nossa fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, disse o apóstolo Paulo, disse, olha, eu estou no fim da carreira, foi difícil, o Jesus não me enganou, ele falou mesmo que ia ser difícil para mim, duro para mim, recalcitar contra os agriões, mas graças a Deus, eu combati o bom combate, acabei a carreira, estou indo para o seio de Abraão, mas uma coisa eu guardei. Além dele ter guardado o coração dele, o apóstolo Paulo, e os pés, ele guardou a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O que Paulo estava ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, era que, apesar de tanta labuta, que é luta, lida, dificuldade, tantas provações que enfrentou durante o seu ministério, ele corajosamente estava no fim da sua carreira, porém não havia deixado para trás aquilo que trilhou lado a lado durante todo o tempo. O que? A fé. Ele não deixou a fé, ele não abandonou a fé. Sabe por que ele não abandonou a fé? Porque ele nunca abandonou a palavra, ele foi o escritor que mais escreveu cartas de doutrina, de ensino da palavra do Senhor nosso Deus para edificação, exortação e consolação da igreja. Ele guardou a fé. Uma palavra tão pequena, só 2 letras, né? F-E, o acento no E, fé. E de um significado tão grande que rege nossas vidas. Jesus, em seu ministério terreno, procurava fé nos corações, mas o que mais encontrou foi incredulidade. Jesus procurava fé nos corações, mas o que mais ele encontrou foi infidelidade. Mas graças a Deus que ele encontrou fé no coração de uma mulher que estava com 12 anos sofrendo de hemorragia, perdendo sangue. Uma mulher fica 5 dias no normal, perdendo sangue no ciclo menstrual. E a mulher estava 12 anos. Isso aí os incrédulos não conseguem acreditar, não tem quem faça eles acreditar que essa mulher conseguiu sobreviver 12 anos perdendo sangue. Mas ela conseguiu para a glória de Deus. Hoje, infelizmente, não está diferente dos tempos antigos. As pessoas, hoje não está diferente dos tempos antigos. As pessoas estão cada vez mais materialistas e carnais, que é o contrário da fé. Materialistas e carnais são pessoas que não são espirituais, porque a fé é espiritual. A fé, o significado dela é firme fundamento de coisas que se esperam, de coisas que você não está vendo, não está ali materialmente na sua frente revelado. Convicção de fato que você não vê. Então é espiritual. Então, só acredito naquilo que pode ver. As pessoas são materialistas, não acreditam no que eles não podem ver, só naquilo que eles podem ver. Eles são cientistas, só acreditam naquilo que pode ser provado por A mais B.
Eles não acreditam em milagre. Eles não acreditam que uma pessoa pode ser curada por Jesus apenas com a imposição das mãos e a oração da fé e a unção com óleo. Eles acreditam sim, que se o médico examinar, descobrir a doença, passar um remédio com a dose certa, no horário certo, vai funcionar. Mas a oração de um crente, eles não acreditam que possa curar. Mas tem curado muita gente. O sobrenatural não faz nenhum sentido para eles. Os incrédulos, carnais, não acreditam no sobrenatural, porque há milagres que é sobrenatural. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora em 4 dias, já em decomposição, 4 dias enterrado, já em decomposição, é um milagre sobrenatural. O homem, 38 anos, paralítico na beira do poço de Betesda, esperando uma oportunidade para que quando o anjo agitasse a água, ele entrasse e fosse curado, mas 12 anos sempre entrava alguém na frente dele. Jesus chegou ali e apenas disse, tu queres ficar curado? Ele disse, quero. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e vai para tua casa. Ele ficou curado. Milagre sobrenatural. Não foi o que o escritor, a carta aos Hebreus disse. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Como eu disse, Jesus encontrou pouca fé aqui no coração das pessoas aqui na terra. Mas encontrou no coração dessa mulher 12 anos de hemorragia. Encontrou também na vida de Jairo. Encontrou na vida de muita gente. Todas as vezes que Jesus curou uma pessoa, ele sempre disse, vá em paz, a tua fé te salvou, te curou. Que o Senhor possa estar acrescentando a fé em cada coração, pois ela nos dará bênçãos no tempo presente e salvação no tempo futuro. Bênção no tempo presente e salvação no tempo futuro. Quarta coisa que nós devemos guardar. Veja bem, nós já estudamos sobre 3 coisas que nós devemos guardar. Primeiro, o coração. Segundo, os pés. Terceiro, devemos guardar a fé. E agora vamos estudar a quarta coisa, deve ser a última coisa que nós devemos guardar, que é a palavra de Deus. Davi falou, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Está aqui, né? Aqui está Salmo 119, versículo 11. Davi falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então, guardar a palavra da perseverança. Aquela palavra que você ouviu, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa fé que nós temos que ter, que chama-se fé para a salvação, fé salvífica, ela só vem para a nossa vida, para o nosso coração, mediante o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus é o que diz a própria palavra. Essa fé salvífica que precisa ter em nós para juntar com a graça de Deus, a graça salvadora, ela só vai existir em nós se nós ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se nós o conhecer, crer e obedecer, colocar em prática essa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. O salmista foi incisivo quando declamou esta poesia, ensinando-nos uma lição de obediência e temor a Deus. Nós buscamos guardar tantas coisas no dia a dia e nos esquecemos que uma das coisas mais importantes é guardar a palavra de Deus. É triste dizer, mas até mesmo em nossas igrejas estão dando
muito mais ênfase a tantas outras liturgias, é triste mesmo. Crente, servindo a Deus na casa de Deus, estão dando mais ênfase a outras liturgias, ou seja, a outros livros, e estão dando tão pouco crédito para a palavra do Senhor. Conta-se muito, ou seja, canta-se muito, muito cântico, muito louvor, e prega-se pouco. Hoje nas igrejas tem mais louvor e pouquinha pregação. Em 2 horas de culto, 2 horas, 120 minutos, passa-se 60 de uma hora, com mais 30 da outra hora, 90 minutos. 90 minutos só de louvor. 90 minutos só de louvor, certo? E 20 minutos para mensagem, para pregação. 20 minutos, 10 minutos é para a conclusão do culto. 90 minutos para louvor. Apenas 20 minutos para mensagem. Veja bem a diferença. Tão pouco se passa, né? Num culto. Aleluia. É triste dizer, mas até mesmo em nossas igrejas estão dando muito mais ênfase a tantas outras liturgias e estão dando pouco crédito para a palavra de Deus. Canta-se muito e prega-se pouco. São 2 horas de louvores. Até eu falei 90 minutos. Aqui ele está falando 2 horas de louvores e 10 minutos para a palavra. 2 horas de louvor e uma mensagem de 10 minutos. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. E que possamos dar muito mais primazia para a palavra, pois é a palavra de Deus que liberta o cativo, que dá saúde e vida, conforme está em Provérbios de Salomão, capítulo 4, versículo 22, serve de lâmpada para os pés, luz para o caminho, conforme o Salmo 119, versículo 105. Purifica o caminho do jovem, conforme o Salmo 119, versículo 9. Abre portas aonde ninguém poderá fechar. É a palavra de Deus que faz isso, conforme Apocalipse 3:8. Você vê a importância que tem a palavra de Deus. 2 horas de louvor, cantarola e apenas 10 minutos de mensagem. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é só Jesus na causa, né, irmão? Só a misericórdia de Deus aqui para poder resolver essa situação. Isso aqui é grave. Isso aqui precisa ser mudado. Isso aqui, irmão, não é uma invenção, não. Isso aqui é uma realidade. Você vai ver, e olha, eu sou da Assembleia de Deus, mas até mesmo na Assembleia de Deus já está essa situação. Você imagine em outras igrejas, por aí que já mesmo não tem muito o costume e a prática da palavra, né? É difícil, irmão. O louvor, irmão, é muito importante, maravilhoso. Lá no céu é o que vai continuar. Lá no céu não vai ter pregação, não vai precisar de pregação. A pregação precisa para cá. A pregação do evangelho para a salvação daqueles que não são crentes ainda e reconciliação dos desviados. O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. O evangelho é boas novas de salvação. O evangelho deve ser pregado
para a pessoa não crente, para que venha gerar fé dentro do coração dele, fé salvífica, e pela graça de Deus ele seja salvo mediante a fé. O evangelho deve ser pregado já de uma forma mais dura para o desviado, porque ele já conhece a palavra, de uma forma já de juízo, já de exortação, para que ele possa reconhecer o seu estado de miséria, de pecado, e reconciliar com Deus, como aconteceu com o filho pródigo. Mas também, Jesus Cristo mandou, em Mateus 28:18, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que batizar, depois que se tornar membro, a igreja do Senhor, agora o membro agora precisa ser ensinado. Jesus Cristo disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Ensinando a guardar. E neste estudo, nesta tarde, nessa mensagem, eu vos falei de 4 coisas que nós temos que guardar para que ninguém tome a nossa coroa. Só recapitulando. Primeira coisa, temos que guardar o nosso coração. Segunda coisa, temos que guardar os nossos pés. Terceira coisa, temos que guardar a nossa fé. E quarta coisa, temos que guardar a palavra de Deus. Se nós guardar essas 4 coisas, ninguém vai tomar a nossa coroa. Nós vamos ser arrebatados, nós vamos estar prontos, preparados. Se Deus tirar nosso fôlego de vida e a nossa alma for para o seio de Abraão, certo? Se nós estiver guardando essas 4 coisas aqui, se nós estiver guardando o nosso coração, se nós estiver guardando nossos pés, a nossa fé e a palavra de Deus no nosso coração, a nossa alma vai para o seio de Abraão. Se nós estiver guardando o nosso coração, os nossos pés, a nossa fé e a palavra de Deus, quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir o ressoar da trombeta, nós vamos para o tribunal de Cristo e nós vamos receber a nossa coroa de glória, de justiça, nós vamos ser recompensados, receber o nosso galardão e nós vamos ver Jesus face a face como ele é. Vamos receber uma pedra branca com o nosso novo nome. Vamos ver o novo nome de Jesus Cristo escrito na sua coxa. E ele vai nos levar. E nós vamos dizer, levantai o pó das vossas cabeças, levantai as entradas eternas para que entre o Rei da Glória. No céu vão perguntar quem é o Rei da Glória. Nós vamos dizer que é o Senhor forte e poderoso na guerra. É o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Nós vamos entrar no céu de glória, participar das bodas do Cordeiro. Vai ser uma bênção, vai ser uma maravilha. Mas para que ninguém tome isso de nós, nós temos que guardar o nosso coração, guardar nossos pés, guardar, aleluia, a nossa fé e guardar a palavra de Deus. Guardar o coração, guardar os pés, guardar a fé e guardar a palavra. Se nós não fizer isso, se nós deixar de guardar um desses itens, vão tomar nossa coroa. Sabe quem vai tomar nossa coroa? Satanás. Tudo é importante. Se não guardar o coração, o diabo vai entrar lá e vai reger toda a nossa vida e toda a nossa vida, nossos olhos, nosso coração, nossa mente, tudo vai ser usado por ele. Se nós não guardar os nossos pés, nós não vamos ser um crente firme, convicto, nós não vamos ser um crente equilibrado, nós não vamos andar em retidão, nós vamos ser um crente desequilibrado, um crente que não tem firmeza, um crente que uma hora está, outra hora não está. Um crente que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora crê, outra hora não crê. Não tem equilíbrio, não tem firmeza, principalmente dentro da casa do Senhor. Se nós não guardar a palavra aí no coração, se nós não colocar em prática, aí vai dar tudo errado, aleluia, aí vão tomar nossa coroa. Guardamos no nosso coração essa mensagem de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.